Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. O tema hoje, família, né? Diz a respeito a todos nós, mexe com o coração de todos nós. E eu conto com a participação de todos vocês que nos assistem aí pela Rede Amigo Espírita, TVC e pela Rádio Fraternidade. Então, vocês que estão aí, é só falar com o nosso amigo Carlos Henrique, que está aí no chat, mandar as perguntas, as interações, para a gente possa ter um bate-papo bem interativo. E para esse bate-papo temos duas convidadas hoje, a Suziara Medeiros, que é palestrante espírita, e Mariluz Queiroz, palestrante e O que a gente pode dizer com relação a essa afirmativa de Emmanuel? Eu começo? Pode ficar à vontade. Muito bem. A melhor escola ainda é o lar. Veja, primeiro boa tarde a todos, não é? Que estão nos assistindo, mas essa frase, essa assertiva de Emmanuel faz a gente pensar, né? Por que a espiritualidade ainda precisa chamar nossa atenção e nos enfatizar que a melhor escola ainda é o lar? Eu acredito que hoje a gente vive um momento em que a gente se preocupa muito com a educação formal, com a escola regular, não é? Existe uma ânsia, uma preocupação de que escola é melhor para o meu filho, qual escola vai lhe dar a melhor formação, né? Que futuro, que profissão meu filho vai escolher para ter sucesso. E estamos esquecendo de trabalhar a evolução espiritual das nossas crianças, daqueles espíritos que nos foram confiados. Então, a gente enche os nossos filhos de atividade extra-lar e esquece de prover essa educação doméstica e essa educação moral através dessa convivência de sentimentos bons, de educação moral mesmo entre nós dentro do lar, relegando todo o espaço de tempo que a gente tem a colocar nossos filhos em atividades extra-lar, né? Então, no meu entendimento, essa assertiva de Emmanuel vem nos chamar a atenção para essa lacuna que nós estamos deixando dentro da nossa família. E compreendendo, né, que nós estamos numa vivência contínua, né? Então, um lar, os seres que ali estão encarnados nesse momento já vêm com toda uma história. E essa educação, e não é à toa que nós formamos um núcleo, não é? Nós estamos juntos, nos reencontramos e formamos uma família porque temos um propósito. Então, cada família que se encontra, cada família que está se formando, ela tem um objetivo. E esse objetivo começa ainda no mundo dos espíritos. E quando aqui chegamos, temos uma direção. Então, a família é onde nós estamos vivenciando, veja, desde a gestação aquele convívio com os seres, né? Então é o namoro do casal, depois vão vir os filhos, e toda essa estrutura faz com que a gente vá trabalhando as emoções no cotidiano. Porque, como a Suzy falou, às vezes nós vivemos tão fora e esquecemos de viver dentro do nosso lar. Então é dentro do nosso lar que nós vamos lapidando aquilo que somos, né? Aquilo que trazemos, as antipatias, mas também os amores que vêm lá. E aí a gente, tudo junto, as diferenças fazem com que a gente vá podendo ampliar o que somos. Então, acho que a assertiva de Emmanuel nada mais coerente de que o lar precisa cada vez mais estar pontuado mesmo. Extremamente contemporâneo, né? Acho que ela, por um bom e longo tempo, ele vai se permanecer atual. A gente vem percebendo que os conceitos de família, os modelos de família vêm mudando muito. Até a própria lei vem se adaptando a isso. Então eu trouxe aqui o trechinho da Lei Maria da Penha, deixa eu procurar aqui, que ela hoje, esse modelo que ela define a família, que é o mais aceito entre os juristas, né? Então ela diz assim: no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. A família vem mudando bastante, né, o seu formato, o seu conceito. Antigamente a gente entendia família, pai, mãe, filhos, e hoje as famílias são compreendidas até pela lei de uma forma diferente, porque o mundo vem mudando, a família vem se adaptando aos novos tempos. Com certeza.
Mas aí a gente pergunta, né? Independente do modelo que ela assuma, que ela tenha, de que forma a gente pode manter a base familiar firme, forte, né? Naquele contexto de educar, de formar filhos, né? De exercer amor, o perdão, da gente, como a gente sabe, a doutrina nos informa, nos ensina que muitas vezes os nossos desafetos vêm da nossa família, como forma de exercitarmos isso. Então, de que maneira a gente pode manter esses laços firmes nesse propósito de evolução? Bem, eu acho que inicialmente se entendendo enquanto espírito encarnante. Estamos encarnados, né? A verdade da finitude da vida material tem que fazer a gente pensar e refletir sobre o contexto em que a gente vive, as necessidades de reajuste que nós temos dentro do lar. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se entender enquanto espíritos, a gente se entender enquanto um espírito que está numa experiência carnal e que é temporária, que vai passar, e não a gente viver presos naquela rotina de que eu preciso conquistar muito na esfera material, porque o meu tempo é curto, já acabou, e as grandes conquistas necessárias, que são as espirituais, as conquistas do espírito, dessa nossa, digamos, estadia em união, né, está sendo relegada a um segundo plano. Então, eu acredito que para a gente manter bases sólidas em uma família, né, é a gente conseguir se entender enquanto espíritos encarnados juntos, né? Entender que diante das dificuldades, diante das dores, das dificuldades mesmo no relacionamento, né? Ao invés de fugir é tentar resolver, não é? Às vezes a atitude mais fácil está me incomodando, eu saio de perto, não é? E compreender essa necessidade, como o Mary estava falando anteriormente, né? De que se nós estamos encarnados juntos, é um propósito muito importante, né? E o grande propósito é o trabalho em união, entre nós todos, e não eu, né? O filho não pode ser tratado como mais uma atividade na vida daquela pessoa. Eu tenho a obrigação de te levar para a escola, te alimentar, e à noite a gente dorme debaixo do mesmo teto. Isso não é família. Né? Família é se preocupar, é estar atento, é participar, né? Estar disponível para aquele espírito, compartilhar com você, né? E haver essa troca mútua, né? Os pais aprendem muito com os filhos, mas às vezes o orgulho não permite a gente viver o quanto os nossos filhos nos ensinam. Por achar que são crianças e criança está ali para aprender e não para ensinar, mas é uma pura manifestação do egoísmo, do orgulho, pensar dessa forma. Então, a base sólida, no meu entender, seria essa aceitação da condição de espírito que está encarnado e que tem um propósito. A partir desse momento, todo o resto pode se desenvolver. E a gente compreendendo, né, o que mantém essa base sólida, né? Acho que dentro da família, como o Suzy falou, a importância do respeito, né? Então a gente vê como base, né? A comunicação, né? Poder ver esses seres também como um processo de aprendizado. Eu digo sempre, Suzy, concordo plenamente com o que você falou dos ensinamentos que os filhos nos passam. Cada filho que vem, pode ter certeza, se os pais, os irmãos que estão aí, com certeza vão se identificar com isso. Cada filho desperta na gente alguma coisa que a gente percebe que precisa ser melhorada. A gente tem mais paciência, o outro a gente vai ter que aprender a ter paciência. Isso. Não é? Então cada um vai trazer com ele algo que vai despertar na gente, que a gente precisa melhorar. E eu vejo que uma das coisas assim, extremamente importantes que mantém a base da família é o diálogo. Como é importante a gente compreender que o diálogo entre esposa e esposa, entre companheiros, entre pais e filhos, né, precisa estar amplamente aberto para eu poder ver a necessidade do outro. Porque se eu não tenho essa condição de ver a necessidade do outro, de ouvir a necessidade do outro, então a gente vai viver justamente isso. Eu te mantenho, eu trabalho lá fora para cumprir a minha meta enquanto provedor, porque hoje o provedor é tanto a mulher como o homem, e como você falou, achei muito importante isso, a gente começar a abrir, né, esse olhar para essa família muito mais ampla, né, que hoje difere muito do que a gente tinha antes, dessa estrutura bem
quadradinho da família. Então, até isso tem que ter flexibilidade, não é? Então, o diálogo aí precisa estar aberto. Sem diálogo, na minha ideia, na nossa experiência, né, em família, sem o diálogo fica muito difícil manter as bases. Manter a base da família sem o diálogo, eu acho difícil. Então, apertar os laços, como diz a música do grupo Acorda, apertar e abrir o diálogo. Sempre, né? O diálogo é fundamental em todos os aspectos da vida da gente. Outro ponto que eu queria ver com vocês é, por exemplo, aqui Hermínio Miranda, numa frase, ele diz que a família é um instrumento de redenção individual. É justamente aquilo que a gente estava falando, a nossa oportunidade de exercitar a paciência, o amor, o perdão. Mas a gente vê, tanto no meio espírita como no meio não espírita, famílias altamente desestruturadas. E assim, é difícil, e às vezes a gente até se admira quando vê uma família toda certinha, estruturada, caminhando ali com seus erros e acertos, né? A gente se admira, porque numa visão geral, a desestrutura é a normalidade. Por que isso ainda acontece? Se as pessoas ainda procuram tanto já se espiritualizar, as pessoas procuram tanto refletir, mas dentro da família ainda não consegue essa busca. Essa busca parece que não funciona dentro da família. Se a gente compreender que redenção é estar ligado à libertação, à liberdade, né? Nós somos seres que estamos vindo de muitas existências onde nós estamos atrelados, né? Onde pelos equívocos nós estamos interligados com os nossos irmãos encarnados, com muita coisa que necessita ser cuidado. Então, de onde vem essa desestrutura, né? Esses equívocos que a gente vem estando ainda presos e que nós precisamos libertar. Então, a redenção individual, ele coloca, né? Interessante isso. A redenção individual é a família, ou seja, a minha necessidade de libertação individual só vai acontecer no grupo, só vai acontecer com o outro, com a convivência do outro. Então, por que nós temos tantas famílias desestruturadas dentro as espíritas ou não espíritas? Porque são famílias, independente se são espíritas ou não. São famílias comprometidas ainda, com diversos nuances da relação interpessoal, né? O amor, o perdão, principalmente o perdão. Acho que uma das etapas mais difíceis entre as famílias é o perdão. Então a gente vem com antipatias que muitas vezes não se esclarecem nesta vida. A visão espírita nos dá a condição do entendimento. Por que isso acontece? Esse entendimento mais claro. Por que essa animosidade entre irmãos? Por que essa dificuldade entre pais e filhos? Não é? Então, a doutrina nos esclarece. E a partir do esclarecimento, a gente pode ir trabalhando isso. Né? Com certeza. Existe essa dificuldade de aceitação da necessidade um do outro. Né? A gente ainda se embate muito com o orgulho. O orgulho, existe toda aquela afirmativa na doutrina espírita, não é? É a grande chaga da humanidade juntamente com o orgulho. E não é à toa que a espiritualidade vem sempre insistindo nessa tecla com a gente, porque são nas pequenas atitudes que a gente percebe, não é? Então, em toda a nossa encarnação, a forma como nós nascemos, por exemplo, desde ela nos mostra a necessidade da vida em conjunto, da vida compartilhada, né? Da necessidade da convivência com o próximo. Para a gente encarnar nesse planeta material, a gente precisa de dois. Eu não posso nascer só de uma mãe, eu não posso nascer só do pai. Mesmo com a ajuda da ciência, eu preciso das células um e do outro, não é? Então, só daí a gente já acorda para essa necessidade da comunhão, de estarmos juntos. Aí reencarnamos naquele grupo, né? Totalmente dependente do cuidado, do carinho dos mais velhos, e vamos crescendo. Aí, à medida que o espírito vai tomando posse de todas as faculdades que o corpo lhe permite, vai readquirindo sua própria personalidade, não é? Passa pelo período de molda, não é? Onde os pais têm aquela, digamos assim, iluminada possibilidade de ajudar aquele espírito. É nesse momento da infância e é justamente onde está o problema, né? Porque nessa fase dos pequenininhos a gente coloca na babá, na escola, não é? E quando a gente vem
de frente para um adolescente arredio, né, transtornado, cheio de dúvidas e sem confiança na família, porque não obteve isso ao longo do seu crescimento, aí a gente quer intervir de forma violenta, truculenta, e isso não vai mais funcionar, né? Então essa oportunidade que a gente tem de encarnarmos juntos, de exercermos essa redenção, o trabalho de aprimoramento moral é de cada espírito, mas nós só conseguimos através do grupo, não é? Então nós temos aí todo um contexto, olha, os pais na oportunidade de trabalhar no melhoramento dos filhos, os filhos na oportunidade de ensinar muito aos pais, né? Mary falou anteriormente, na pergunta anterior, né, o quanto cada filho desperta em cada, né, na gente digamos, um viés da nossa personalidade, eu não sei se eu posso dizer assim, né? E que faz a gente abrir os olhos para um horizonte que não abria antes, não é? É uma necessidade de ter mais paciência, é uma percepção de vida diferente, é uma novidade que chega no comportamento daquele filho, que é inesperado para você até então. Os filhos são, como diria minha bisavó, ela dizia assim, olha minha filha, tá vendo os 5 dedos da mão? Tem algum igual ao outro? Assim são os nossos filhos. Cada um tem uma particularidade. E cada particularidade dessa não é apenas uma característica daquele espírito, é também uma forma de nos ensinar, né? Então a desestrutura que a gente vivencia hoje é a falta de aceitação mesmo, né? É as imposições diante do diferente, é a imposição de um modelo, padrão, e que todo mundo tem que se encaixar nesse padrão. Isso não pode existir, né? Você falou agora há pouco no conceito de família que juridicamente tem mudado e é preciso que mude. Você já imaginou... Está em processo de mudança. Né? Ainda está em processo de mudança. Você já imaginou a gente ainda hoje vivenciar aquele conceito altamente materialista de que família só é aquela consanguínea? A gente já entra num outro âmbito. Não é? A gente tem que se libertar, porque somos seres espirituais na experiência terrestre e não o contrário. Então, se nós somos seres espirituais, o desencarne é a grande certeza. Como é que a gente pode se apegar a conceitos materialistas de família? A família é toda a humanidade, né? Nós vivenciamos um núcleo pequenininho porque nós estamos em aprendizado. Mas pergunta a um espírito superior o que é família. Somos todos nós, o Pai é um só, que é Deus. Então, nós estamos realmente num ensaio ainda muito rudimentar do conceito correto de família. Né? O amor ele precisa ser universalizado e não restrito. E a gente precisa trabalhar a aceitação do diferente, né? E essa aceitação vem buscar esse espaço dentro do lar. É por isso que a gente enfrenta tantos problemas dentro do núcleo familiar, porque é o próximo mais próximo. É ali onde eu desperto e treino para o exercício em sociedade. Então é preciso que a gente realmente insista e trabalhe muito no tema da família, porque a gente ainda está realmente em aprendizado. Engatinhando ainda, né? É interessante o que você falou com relação à educação dos filhos, porque muitos pais delegam às escolas esse papel. Isso. E muitos professores dizem, o nosso papel é ensinar português, matemática, né? Até questões sociais. Mas essa parte moral, cabe ao pai ensinar o que é certo, o que é errado, né? Como se conduzir em determinadas situações. Essa orientação tem que ser dada pelos pais. Até porque, se a gente for ver bem, as próprias escolas, elas já estão inseridas num núcleo onde tem crianças vindas de várias famílias com diversas educações diferentes, né? E aí, como conduzir para uma coisa que muitas vezes pode ser divergente do que o pai ou a mãe considere correto. Então, eu acho que cabe mesmo a gente essa reflexão, né, de que cabe a gente, né? E quando a gente fala em educação, a gente não fala só em educação, porque hoje as crianças fazem aula de tudo. Isso. De inglês, de matemática, aulas extras disso, aula de dança, de música, né? Mas de civilidade, né? Uma opinião assim até particular que eu vejo assim que a gente antigamente a gente tinha aquela cadeira moral e cívica, isso, que muitas pessoas detestavam, mas você começava a entender um pouquinho como funcionava a sua sociedade, isso, né?
Hoje a gente não tem. As crianças, elas vivem como se fosse um mundo à parte. Né? Então é muito interessante a gente discutir, pensar a educação dos filhos dentro da família, né? Voltar pra gente. Agora, eu vou falar uma assertiva de Paulo que a gente acha muito dura, né? Bem dura, quando ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente os da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. Ele é bem duro nessa afirmativa. É verdade. Né? Como é que a gente pode interpretar essa afirmativa tão dura, tão direta de Paulo? Quer começar? Vamos lá, né? Eu confesso que eu fiquei pensando, né, sobre essa afirmativa, é bem incisiva mesmo, muito marcante. Mas é característico dos ensinamentos de Paulo. Faz parte da personalidade que ele empreendia aqui na Terra quando dessa sua encarnação. Então, no contexto em que ele vivia e na forma em que ele pregava, é bem característico de Paulo mesmo. Então, é uma forma, digamos assim, de nos chamar a atenção mais fortemente para essa necessidade que nós temos, os nossos deveres em família, né? A época que Paulo viveu, a gente vivenciava ainda, se não me falha a memória, o Império Romano, né? E a gente tem um modelo familiar assim, muito patriarcal, muito pautado no respeito, mas também muito, digamos assim, que tinha o pecado ainda de que as pessoas eram submissas demais umas às outras. Então, um pai, por exemplo, naquela época, ele tinha o domínio sobre a própria vida do filho. Né? O filho, digamos assim, desobediente, né? Ou que não cumpria os rituais da família, não seguia os deuses daquela família, ele era um infiel, ele tinha que ser banido da família, e o pai ele tinha o poder, inclusive, de decidir matar o próprio filho, sem que isso tivesse maiores repercussões para ele, né? Juridicamente, vamos dizer assim. Ele não respondia por isso, era até um motivo de honra. Então, ser considerado infiel era algo muito grave. Então, no meu entender, Paulo associa a falta do dever para com a família com essa questão da infidelidade, nesse sentido, né? De que é uma falta tão grave que você merece, digamos assim, não ter respeito, né? Ser expulso. Na nossa visão atual do Espiritismo, né? É mais um chamado para a gente despertar para a condição espiritual. Eu fico insistindo muito nisso, porque é algo que de uns tempos para cá tem me feito pensar bastante, né? Por que estamos encarnados? Por que a gente está aqui? A gente vive uma rotina de trabalho, de estudo, aí cuida do filho, leva na escola, se preocupa com a educação dele. Aí vem lá, o que é educação? Me preocupo com a educação escolar, escolho a melhor escola, coloco meu filho na evangelização espírita, nós que somos espíritas, não é? Faço o evangelho no lar, me preocupo que meu filho não se comporte de uma determinada maneira. E aí a gente vai seguindo de domingo a domingo aquela rotina, né? E por vezes você se pergunta assim, mas esse é o sentido real da encarnação? Eu estou cumprindo o sentido real da encarnação? Nossa convivência em família está cumprindo, né? Essa, digamos assim, necessidade reencarnatória? Estamos cumprindo o nosso dever, né? Estamos sendo fiéis à programação que nós fizemos no mundo espiritual, que, como a gente lê nos livros de André Luiz, principalmente Nosso Lar, né? A gente, do mesmo jeito que a gente planeja aqui, a gente planejou lá. Sonhamos com encarnação, sonhamos com a forma como receberíamos nossos filhos, né? Idealizamos comportamentos, encontros entre nós. E aí chega um certo momento em que a gente para se perguntar, estamos cumprindo, né? Estamos realmente dedicados a essa tarefa, ou a gente está colocando a religião como apenas mais uma atividade material, né? Então, realmente, a assertiva de Paulo ela é muito forte, mas ela é forte no sentido de nos balançar mesmo o coração, né? Fazer com que a gente pense, porque uma encarnação é uma oportunidade única,
e que a gente não tem a oportunidade da reencarnação a cada segundo, desencarnou e encarna de novo. A gente sabe que não é assim. Então, diante da importância desse momento, eu acredito que é interessante sim a gente se preocupar e enxergar com maior severidade, né, o nosso comportamento, o que nós estamos vivendo aqui nessa encarnação hoje. Exatamente, amiga. Paulo é aquele que não tem papo na língua, né? Então ele vai direto ao ponto. E aí, trazendo justamente nesse ponto de vista seu, a gente faz aquele questionamento. Eu estou sabendo cuidar? Né? Eu estou cuidando daquilo que eu me propus? Né? Porque o cuidar, muitas vezes a gente pensa e leva para esse lado material. Mas o cuidar, ele vai além. Se eu não sou capaz de cuidar dos meus, eu sou pior do que o infiel. Né? Então, eu sou muito boa lá fora, eu sou boa no meu trabalho, eu faço isso, mas quando chego em casa com os meus, eu não estou sabendo cuidar. Né? Então, eu conversando com uma mãe, uma semana dessa, que a preocupação dela era dar os brinquedos para o filho, que quando o filho recebia os brinquedos, ele ficava feliz. E eu, conversando com ela, eu disse, e você brinca com ele? E aí ela ficou parada olhando para mim. Demorou um pouco e respondeu que não. Então o filho queria mais e mais e mais os brinquedos, mas ele só chegava, porque ele, naquele momento que ele tinha contato com aquela mãe, era agradável, mas depois o brinquedo não tinha sentido. Né? Então o cuidar vai além da questão material. O cuidar para mim é estar juntos, é participar, você sentar com o filho às vezes para assistir um desenho, depois conversar sobre aquele desenho, não é só você estar ali, né? É na hora de você colocar seu filho para dormir, fazer a prece e você demonstrar uma atenção, um carinho, não é fazer aquela prece mecânica, né? Na hora da refeição, você aproveitar para uma conversa, porque hoje as famílias, cada um tem um horário para comer, né? E quando estão juntos, que às vezes é no final de semana, cada um apressado. Então a gente está na era digital, né? De celular. Meu Deus, é em todo o lugar. As pessoas estão juntas, mas estão separadas. Cada um com o celular falando, às vezes com você está ali do lado, mas está falando aqui, né? Então é uma comunicação necessária demais dos pais estarem aqui para me cuidar e você está prestando atenção no outro, está olhando, porque senão a criança vai passar assim uma infância, vai chegar na adolescência e você quer que o filho lhe escute, quer que ele compreenda os seus limites, ele não vai compreender, você não estabeleceu esse cuidado nesse ser que está em desenvolvimento. Né? Você não prestou atenção no que ele estava querendo dizer quando estava na infância e chegou no adolescente e está aí. Então, realmente você está sendo infiel. Não teria outra palavra. Com o propósito que você se comprometeu. Não tem como a gente... E nós estávamos até agora discutindo, conversando no grupo do DAF, justamente esse é um ponto da família, né? Que a gente não pode ser incoerente. Por exemplo, virmos com os nossos filhos para a evangelização, que tem até uma parte aí, depois a gente vai falar sobre isso, mas só para pontuar, no cuidar, querer que o filho venha para a evangelização e eu não tenho compromisso com esse filho no dia a dia. Não é a evangelização, não é a escola. A escola instrui, mas é o cuidar do filho que vai ajudá-lo a ser um ser. Né? A ser um ser integral, mais ainda, né? É um ser integral que vai poder ter essas aptidões de um olhar mais amplo das relações, do respeito. Se a criança não vivencia o respeito em casa, ela não vai saber respeitar. Se ela não vivencia que o perdão é necessário em casa, lá fora, ela não vai saber pedir desculpas. Ela vai passar por cima. Então, Paulo é muito forte e realmente nos faz refletir. Quando eu li essa frase, eu realmente fiquei pensando, será que estamos sendo fiéis? Né? Eu acho que nesse momento que você se questiona, e esse é o ponto, como o Suzy falou, refletir como está a nossa atitude perante a família. Nessa reflexão, eu me abro na humildade para ser capaz de refazer, reconstruir, dizer...
Meu filho, vamos sentar aqui, você fica aqui no colo, né? Deixa eu dar um abraço, contato, afeto. Isso é importante, para que sejamos fiéis. Temos interações aqui dos nossos amigos. A nossa amiga Céci Bragança, ela comentou o seguinte: infelizmente, há ainda famílias que se destroem por coisas materiais e ao mesmo tempo morais. E ela comenta também: o que vejo hoje em dia é que os pais estão empurrando a responsabilidade pela educação moral para a escola, que só tem como responsabilidade pela educação intelectual, né? E ela pergunta o seguinte: até que idade vai a educação dos filhos? Aí ela pergunta também sobre o real cumprimento do planejamento antes de reencarnarmos. Será que estamos de acordo com o nosso compromisso? Então, até que idade e se nós estamos cumprindo Essa você começa, que é psicóloga. Então, até que idade vai essa educação, essa formação moral? Se a gente compreender que a fase mais delicada do ser é a infância, e vamos também entender que é a parte mais prolongada que nós temos junto aos pais. Se a gente compreender que a infância ela vai até os 12 anos, e dos 12 aos 21 já é uma outra fase, porque a gente precisa entender, nessa formação nós temos a primeira infância, que vai até os 7 anos, né? Então esse ser está ali muito aberto a tudo, a todas as informações, as reações dos pais, o comportamento dos pais. Então a criança está aberta ali a absorver tudo. Uma esponja. Exatamente, recebendo. Aí tem uma fase que a gente diz assim, é o papagaio, tudo que a gente fala repete, né? Então a criança ela começa nesse seu desenvolvimento a repetir realmente um comportamento. Vai chegar um momento que aí a gente entra na segunda infância, que é depois de 7 anos, onde nós sabemos pela doutrina espírita que explica que nesse momento se fecha um ciclo reencarnatório. Até os 7 anos o espírito, vamos dizer assim, está completamente mais lá do que cá ainda, né? Está aberto. Então as crianças nesse período, muitas revelam a própria reencarnação anterior, lembranças. Então eu e Queiroz, meu esposo, temos uma vivência dessa. Meu filho tem uma extrema dificuldade com a alimentação, ele é muito seletivo. Então tem uma dificuldade muito grande. E uma vez, acho que uns 3 anos, ele estava comendo, parou, olhou para mim e se engasgou, como se tivesse engasgado. Ele olhou para mim e disse: eu morri assim, né? Então foi um impacto naquele momento. A criança está muito aberta, né, a lembrar de determinadas coisas. E aí vai compreendendo. Mas quando chega dos 7 anos em diante, se fecha um ciclo reencarnatório e a criança também, a nível cognitivo, ela começa a interagir mais. Então é o momento de mais birras, de ir contra, né? A criança já começa a compreender o que está se posicionar. O que está, às vezes, por trás de determinadas coisas, ela já vai tendo uma percepção mais aguçada, né? Então, o direcionamento aí vai muito mais no diálogo com os pais, de indicando para a criança que aquele comportamento não é o ser. Isso é uma coisa extremamente importante, que às vezes o pai ou a mãe ou o cuidador diz: você é ruim, você não entende nada. Não, ele está num processo de aprendizado. Então a gente precisa direcionar para o comportamento. Esse comportamento não está adequado, mas você tem condições de melhorar esse comportamento, né? Por exemplo, o quarto está uma bagunça. O quarto está uma bagunça. O quarto precisa ser arrumado. Não é você que é o bagunceiro. Porque quando eu afirmo isso, que aquele ser é bagunceiro, é burro, então eu vou trazendo adjetivos que no psiquismo da criança vai influenciando. Então essa fase até os 12 anos é extremamente importante. Porque essa percepção da criança está ampla. Quando chega os 12 anos, se fecha mais um ciclo reencarnatório e aí chega a adolescência, onde o que eu sou, que veio das outras reencarnações, vai estar completamente exposto. Se os pais tiverem essa condição de acompanhar esse filho, vai ter a condição também de ajudá-lo. Se abrir o diálogo nesse período, vai ter esse diálogo na adolescência. E hoje os filhos estão saindo mais tarde de casa, que é uma outra coisa, né? Que ela pergunta até que idade vai ser. Se esse filho está dentro de casa,
logicamente vai chegar um ponto que o pai não vai ter a responsabilidade como teria com um jovem de menos de 18 anos. Acima disso, o jovem já tem um discernimento do que é justo, do que não é justo, uma amplitude, saber as responsabilidades. Mas antes disso, logicamente, os pais estão ali e é importante compreender. Então a gente tem toda essa bagagem, primeira, segunda infância, adolescência, 18 anos vem a juventude, e aí já é um passo de independência. Com relação ao nosso compromisso, né? Que é a segunda pergunta dela. Eu acho interessante a gente lembrar, né? Que falando assim, que seccionando em etapas e tal, e eu já escutei até de alguém que escutou uma palestra espírita sobre essa questão da maleabilidade de formar o filho quando ainda é pequeno, né? Há quem possa pensar que depois que completou os 12 anos, chegou na adolescência, não tem mais jeito, não adianta mais nada e não é por aí, né? O nosso compromisso uns com os outros é infinito. Porque, veja, nós nos comprometemos antes mesmo da encarnação. A gente combinou, né? Nos comprometemos com essa chegada juntos. Ganhamos essa oportunidade de trazer esses espíritos, né, através do nosso corpo orgânico para reencarnar. Temos todas essas oportunidades divididas em fases, como Mary falou, né? E cada uma delas nos propiciando mais facilidade ou não, né, dessa interação, de facilitar, né, a educação moral daquele filho. Então, mas, passada essa fase dita de educação, né, de que aquele filho está sob nosso cuidado, mesmo quando esse filho sai de dentro da nossa casa, né, esses laços não se rompem. Ora, a gente desencarna e mantém, às vezes quer estar junto, não é? Então o nosso compromisso ele não encerra na encarnação, nem encerra com a certa idade, não, né? O nosso compromisso uns com os outros é tão sublime, é tão importante. E é interessante que somente nos entendendo enquanto espíritos é que a gente enxerga isso, né? Você veja, você conviver com seus pais, seus avós, e eles param para lhe ouvir, você para ouvir o conselho deles. Qual de nós, diante de uma proposta nova de emprego, diante de uma dificuldade, já mãe correu para a sua própria mãe? Mãe, o que é que você acha? Pai, o que é que você acha? Vô, a sabedoria dos seus mais velhos, né, que infelizmente anda muito mitigada, né, muito ao revés, desvalorizada, mas que nós precisamos resgatar esse compromisso nosso. Ele não tem fim, ele não tem prazo. Agora, lógico, Mary deu uma ótima explicação aqui da importância dessas fases menores, que é quando o espírito está receptivo, porque ele ainda não dominou totalmente todas as suas faculdades, né? Porque a carga, todo o ensinamento que a gente trouxe das outras encarnações é nossa. Todos os conceitos que nós trazemos, né, as características de nossa personalidade, elas estão aí. Mas nessa fase em que a criança, o corpo material da criança, né, o desenvolvimento mental ainda não permite o domínio completo pelo espírito, então essa fase precisa ser muito bem aproveitada. Então a espiritualidade nos dá notícias de que a fase crucial é até os 7 anos. Né? Após os 7 anos vai ficando um pouco mais difícil, né? E algo que eu achei interessante, Maria falando, e eu aqui pensando, quando a gente perde essa oportunidade, Mary, de ir trabalhando com nossos filhos nessa primeira infância e segunda infância, nos acostumando com o desenvolvimento deles, porque à medida que o corpo desenvolve, o espírito vai domando aos pouquinhos suas faculdades. E aos poucos vai se formando aquela personalidade, algo do que foi ensinado por nós, algo do que eles trouxeram, né, de suas encarnações passadas. E se a gente não aproveitar esse caminho, se a gente não trilhar esse caminho aos pouquinhos, de repente a gente abre os olhos, olha um adolescente e faz, quem é você que eu não me conheço mais? Verdade. Né? Porque a gente perdeu, não é um transformar, mas esse desabrochar daquele espírito que encarnou com a gente, né? Nessa rotina alucinada que a gente vive de trabalho, estudo, leva o menino para isso, leva o menino para aquilo, não conversa muito, como o Mary falou, né? Não aproveita aqueles momentos ao deitar, né? Tudo bem, trabalha o dia todo,
quem não trabalha, mas naquele momento sentou para jantar, foi colocar para dormir, é um momento único, não se repete mais nunca, aquele dia não volta mais, né? E a gente poder ter esse momento, aproveitar para ouvir o que a criança tem a dizer, por mais engraçado, bobinho que seja, tem um significado, né? Às vezes ali, como essa passagem que ela falou de Vitinho, né? Eu morri assim. Aí a Marilyn vai dizer, para de falar besteira, menino. Nossa, mas foi tão importante aquilo, esse desabafo dele, né? A criança, segundo... o entendimento que ele teve naquele momento, de casar as coisas. Veja, a prova de que a criança, até mais ou menos de 7 anos, ele vive lá e cá. Ele tem uns 3, né? 4. A abertura espiritual, a visão mediúnica da criança é muito tranquilamente aberta. Né? Por isso que a gente às vezes vê a nossa criança fantasiando algumas conversas, dialogando com o vento, aí a gente diz assim, tá no imaginário, mas quem sabe esse imaginário não é uma realidade, que apenas eu não estou vendo, mas meu filho está vendo. Né? E a gente perde momentos de crescimento grandiosíssimos, podendo fazer uma pergunta, com quem você está falando, do que se trata e tal, e participar daquele momento da criança, e a gente perde, não, está fantasiando. E tantos outros momentos belíssimos que a gente perde de contato com o nosso filho, desse entendimento da criação, desse apego, o apego bom, né, de confiança, né, para quando ele chegar justamente nessa fase de adolescência, fase adulta, né, ele saber que os seus pais, apesar de já terem cumprido uma certa etapa da missão, continuam lá para lhe dar suporte quantas e tantas vezes essa pessoa precisar. Assim como nós podemos dizer que podemos contar com nossos pais, com os nossos avós, os nossos tios. A família ela é muito ampla. A gente trata aqui de um núcleo menor porque é o menor modelo, né? Mas todos aqueles que convivem conosco, como você disse aí no conceito, né? Que se consideram aparentados, somos todos família e todos influenciamos uns aos outros, né? E essa parentela é importante. Isso, até depois de desencarnados a gente continua pedindo conselhos e os de lá continuam tentando nos influenciar, então o compromisso não encerra nunca. A nossa amiga Céci, ela fez um comentário aqui, que acho que conhece um caso em que a filha chegou para a mãe e falou assim, a mãe chegou para a filha e falou assim, você tem que respeitar os mais velhos. E a filha tem uns 5 anos, mais ou menos, retrucou. E os adultos têm que respeitar as crianças. Perfeito. E a mãe ficou sem ter o que falar. Melhor não falar nada, porque a criança está certa. Né? Porque aí ela questionou o que é respeito. Respeito só é de mim para você e de você para mim. Exatamente. Né? E não é bem pela idade, porque a idade material, a gente pode achar assim, mas como a gente já falou anteriormente, a criança também tem o que nos ensinar mesmo em tenra idade. E se a gente considerar a questão espiritual, quem dirá que esse espírito que está encarnado ainda em forma de criança não é muito mais antigo do que o espírito da mãe? Não tem um ensinamento muito maior para trazer do que o próprio espírito da mãe, né? Então é mais uma teclada. Temos que nos enxergar como espíritos. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter dificuldade em respeitar as crianças, né? A gente vai ter dificuldade em ter paciência, em compreender aqueles que não se comportam exatamente como a gente acha correto, né? A gente não vai aceitar a dor, né? A gente não vai aceitar o desencarne, não é? Porque a dor do desencarne é simplesmente a dificuldade em ter certeza, em internalizar a nossa condição de espíritos. Porque na hora que a gente parar de ter dúvidas, o desencarne não vai doer tanto. Aquela saudadezinha da partida vai bater normal, como quem viaja para passar um longo tempo fora, a gente sente falta. Mas desespero, agonia, enfim, essas coisas, esses sentimentos desajustados a gente não vai ter. Porque a certeza de quem somos realmente e de que isso aqui é realmente temporário vai nos dar a segurança que a gente precisa para enfrentar as adversidades da vida. Tanto as famílias estão mudando a sua estrutura, e os espíritos que estão chegando também estão diferentes. As nossas crianças de hoje não foram nós. São diferentes. Nós, enquanto crianças, são diferentes.
São crianças que argumentam e tem bases para argumentar. Não é um argumento vazio, não. Tem argumento como essa criança aqui, nossa amiga Céci falou, né? Onde a criança tem argumentos que vão ali ao ponto. Então as crianças questionam, elas não aceitam uma regra que não tenha sentido, um castigo que não tenha sentido, né? Você respeitar meramente por respeitar, eu preciso respeitar porque eu preciso compreender por que eu preciso fazer isso. Aquela a resposta dos pais. Porque Sim, porque eu tô mandando. Porque eu sou seu pai, isso não funciona. Então as crianças são outras crianças, são os espíritos que estão em evolução, que estão vindo justamente para acelerar esse processo. A gente tem que abrir a mente para essa Isso é importante, viu? Porque vejo que nos obriga a repensar a forma de lidar. Exatamente. Né? Uma coisa que eu vejo interessante também é a questão do exemplo. Que ela falou dessa questão dos primeiros anos da criança, ela está tão aberta para as coisas. E se a gente for observar, às vezes tem dois adultos conversando na sala, e a criança ali no chão brincando, assistindo um desenho, mas ela está lá e cá. Isso. Ela está no desenho ouvindo o que você está falando. Em algum momento ela vai interromper a sua conversa e vai dizer, como assim que eu não entendi essa parte? É verdade. Entendeu? É verdade. Porque quem é pai e mãe teve a criança assim, nessa idade, com certeza já passou por essa situação. Quem convive com criança, tá entendendo? Porque eles são muito antenados. Eu acho que eles têm um radar assim que 360 graus. E eles percebem tudo o que acontece à sua volta. E muitas vezes o discurso dos pais é um, mas o exemplo é outro. Exatamente. E às vezes eles escutam aqui, mas vem lá. E isso aí vem. E não, invariavelmente isso vai chegar para você. Você diz alguma coisa, aí o menino, mas você fez diferente. Aí você vai ficar, né? O silêncio vai ser a única resposta, porque você vai justificar como, né? Se você, isso é um ponto importantíssimo para nós pais espíritas, porque veja, você tem que ir para a evangelização, meu filho, certo, mamãe? Mas quantas vezes você está indo para palestra, para reunião, tá, né? Você não pode brigar com seus coleguinhas, mas eu vejo você brigando constantemente. Então nós precisamos, no nosso comportamento, né, ter um policiamento seríssimo, porque somos o exemplo. Muito mais do que o que a gente fala, é o que a gente mostra. Os nossos filhos nos observam o tempo todo, né? Justamente, eu tenho em casa duas, e ambas, você pensa que elas estão prestando atenção em qualquer outra coisa, e de repente se mete na sua conversa. Uma palavra que não está no vocabulário dela, faz fazer o que é isso, mãe? Ou então assim, mas tal dia você disse diferente, já aconteceu comigo. Aí eu fui explicar que naquele outro dia era outro contexto, que, não é? E que eu podia ter mudado de opinião, e que é importante que a gente mude de opinião. Outra coisa muito interessante assim, que eu noto que é uma dificuldade que eu tenho trabalhado e tenho superado, é de pedir desculpas aos filhos. Às vezes a gente exagera, às vezes a gente diz, é super natural, nós somos seres humanos, a gente espíritos em aprendizado também. Claro. Né? Então, para eu ensinar, eu também preciso ter aprendido. Como é que eu posso doar o que eu não tenho? Não é? Então, nesse processo, quando a gente se excede, quando a gente fala alguma coisa que magoou, olha, não é nada demais, é até emocionante, é o contrário, é revigorante você parar de frente para aquela criança e dizer, filho, eu exagerei, ou filha, que é o meu caso, né? São 2 meninas. Filha, por favor, me desculpa, eu exagerei. Porque isso a criança vê no seu exemplo, que voltar atrás é sadio, que faz parte do crescimento da alma, porque reconhecer que errou é muito importante. Você não é perfeita. Não, eu não sou perfeita, porque se eu crio minha filha ou meu filho com a ideia de que eu não erro nunca e ele me vê em erro, o choque é muito grande. Né? E aí, quem é essa referência que eu não tenho mais? Né? Se eu não posso acreditar na minha mãe e no meu pai, eu vou acreditar em quem? Né? Então, meio que você perde a fé nas pessoas. Né? Se é que eu possa falar assim, mas é como eu sinto a questão. Né? Então, eu acredito que esse exercício de quando se perceber em erro, pedir desculpas a um filho, a primeira vez que eu fiz não foi fácil, mas depois ficou algo bem natural para mim, né? Porque a gente precisa, justamente por essa questão do modelo e por enxergar que aquele espírito reencarnante pode muito bem me trazer lições que eu precisava aprender e que foi meu filho que trouxe.
e num caso desse, a gente abre até um diálogo, né? Por exemplo, se eu me excedi em algum contexto. Isso. Então, na próxima, filha, quando acontecer isso, me ajude. Me ajude a ter determinado comportamento, a você... você favorece tanto a você como a criança a compreender que a interação, Isso. o entendimento da interação vai ajudar, né? Então, eu faço muito esse convite, que às vezes, né, eu digo, filho, olha, desculpa, mamãe exagerou, mas na próxima vez, quando a mamãe pedir, então, meu filho tenta fazer, porque aí a gente resolve logo, eu não me estresso, você não se estressa. Aí ele faz, mamãe, tá certo. Então, isso dá a condição da criança compreender que você tem consciência da sua dificuldade, que você precisa melhorar. Quando o filho diz, você vai na palestra, mas em casa você faz diferente. Se o pai tiver aquele feeling naquele momento, dizer, filho, por isso que eu preciso ir. Eu preciso ir para que realmente a doutrina possa me ajudar a lidar com as minhas dificuldades. É por isso que eu vou. Eu não vou para lá para fazer de conta, eu vou lá para aprender. Então, quando o pai se coloca também como ser que está em desenvolvimento, está em aprendizado, a criança vai compreender. Mas se eu sou o dono do mundo, ou a dona de tudo, e não me permito, nesse momento, abrir esse espaço para que a criança compreenda, o choque vai ser muito grande. Então, quando chega na adolescência, o choque de gerações vai ser muito grande, porque a razão é minha. Exato. A Marília Rodrigues comentou o seguinte: às vezes acho que meu filho é meu pai. A questão dos filhos ensinarem tanto a gente. E por falar em pai, a gente, pelo menos a cultura nordestina, muito machista ainda, eu acho que desde o tempo do meu pai, da minha mãe ainda, tem aquela coisa, a educação é responsabilidade da mãe. O pai é provedor, ele tem que, né? Só que aí, como a gente vê, as famílias mudaram, tudo. E hoje, qual é o papel do pai na educação desses filhos? Nossa. Nesse mundo tão diferente, que vem mudando tanto. Na nossa visão do espiritismo, o papel do pai ele não pode ficar distante da mãe. Né? Nós somos os pais, né? Nós estamos colaborando. Então, é bem complicado e a gente precisa se libertar realmente dessa cultura, né, ainda de divisão de papéis. Né? Nós estamos ali trabalhando em conjunto. Então, por que o pai tem que ter um papel, a mãe tem que ter outro papel? Eu até entendo que pela própria conformidade física, isso gere na gente algumas tendências, né? Naturais. E por conta disso a gente se complemente, né? Mas essa diferenciação não pode ser tanta que na falta de um deles fique faltando um pedaço, não é? Então eu acredito que na família em que exista a figura paterna e materna, essas energias elas podem ser complementares. Mas a diferença ela não pode crescer a ponto de que na ausência de uma dessas figuras, né, haja um desequilíbrio muito grande, não é? Então a gente precisa trazer o pai para a conversa com os filhos, a gente precisa... Olha, eu sou mãe de 2 meninas, então o pai fica naquela figura distante. Então eu trago essa figura para perto, né, para o contato íntimo com as meninas, para falar... O pai pode brincar de boneca. Pode como deve. Tanto o pai pode brincar de boneca com as meninas, como as meninas brincam de bola com o pai, tranquilamente. A questão das próprias intimidades, né, por exemplo, a minha filha mais velha, ela se abre muito mais com o pai do que comigo. Normal entre eles essa relação. A afinidade. Então, tanto o homem como a mulher, dentro do seu papel doméstico, existe o tendenciamento pela própria questão orgânica. Mas a gente não pode deixar que essa tendência cresça demais. E a gente tem, assim, mulher só cuida de assunto de mulher. O que é isso, assunto de mulher? Homem só cuida de assunto de homem. O que é isso se a gente está dentro do lar? E o lar não é um contexto nosso? Não existe essa parte é com sua mãe, essa parte é com seu pai. Né? Hoje em dia todos trabalham para prover a família e todos têm que trabalhar pela educação moral do seu núcleo. Né? Então o importante é buscar esse equilíbrio. Né? Às vezes ou a mulher ou o homem tem alguma dificuldade naquele assunto, pede ajuda ao outro, mas não se esquive do assunto. Né? As discussões importantes têm que ser feitas em família. Não pode ter essas... eu vou falar sobre um namoradinho, eu só vou falar com a minha mãe.
meu pai não é... Não, é um contexto familiar, não é? É não haver esses entraves que às vezes por conta de um contexto social, um preconceito criado ao longo de uma cultura que a gente viveu e vive ainda machista, principalmente no Nordeste, né? A gente acaba afastando a figura masculina do pai de certos assuntos, né? O que nós vamos almoçar? Ah, pergunta a sua mãe. No dia a dia isso é tão corriqueiro, mas se a gente prestar atenção, eu não me meto no assunto da cozinha, né? Mas e aí de repente essa mãe está precisando de ajuda, e aí? Né? Esse pai vai ter que suprir essa carência, né? Normalmente quem dá banho, quem cuida do bebê, da criança pequena é a mãe, mas e na ausência dessa mãe, quem vai ter que suprir? Então por que não compartilhar desde sempre, para na hora da necessidade não haver nenhum entrave, nenhuma dificuldade, né? Então as esposas colaborando nas atividades mais masculinas e os homens colaborando nas atividades até então mais comuns das mães, né? E criando na criança essa percepção de que não existe essa diferenciação, para que ela também não comece a repetir esses modelos. Exatamente. Não é? Porque a gente vive assim porque a gente aprendeu. Isso. Exatamente. É tão interessante isso, porque às vezes não há a abertura para que esse outro chegue. E também. Né? Então, às vezes, não. Esse núcleo aqui é meu, os pintinhos são todos meus, você fica aí no cantinho que você está. Então, a mulher abriu espaço para que esse companheiro chegue, que ajude. Não, mas ele não sabe fazer, não. Aprende. Né? Aprende. Então, essa convivência do pai cuidar, a mãe está fora e o pai cuidar, dar banho, fazer comida, hoje está mais comum também. A gente já vê mais a mulher abrindo esse espaço para que o homem chegue, para que o homem cuide. E eles, quando se descobrem assim, eles se sentem bem, né? Também. Então, uma vez eu conversando com meu esposo, assim, o momento já de Vitor começar a contribuir, Vitor tem 9 anos, a contribuir com algumas coisas da casa, né? Tarefas. Claro. Vamos botar a mesa. Eu disse, você chama ele para que ele veja você fazendo. Porque se eu chamo, né, e você não participa, então eu fazendo com meu pai, porque ele vem na hora, e porque meu pai não vem também. Então, no momento que você chama, que você está fazendo e você chama, ele vai, né? Então, isso faz com que o casal esteja nessa interação de que todo mundo pode contribuir, porque acho que a ideia é essa, não é minha tarefa, sua tarefa, é colaborar para que o lar esteja em harmonia, colaborar para que as atividades domésticas, isso em todos os campos do lar esteja coerente. Então, muitas vezes o homem vivenciou muito aquela educação mesmo, de que o homem só faz aquilo, e a mulher não deixa também que esse homem chegue. É verdade. Né? Então, poder abrir o espaço mesmo para esse pai chegar, para que ele possa cuidar. E uma coisa que você falou que eu acho que é interessante pontuar. Logicamente, tem momentos na educação que a criança ela tem uma afinidade com aquele, né? A menina geralmente tem afinidade com a mãe, quer fazer coisas que a mãe está fazendo. Como o menino, tem momentos que tem identificação completa com o pai, quer fazer as coisas que o pai, porque ele está numa afirmação, né? Mas poder, em momentos que a gente tenha de comum, em comunhão, a gente possa compartilhar. Isso. Né? Porque até essa vivência também individual é sadia. Faz parte até do seu contexto enquanto ser ali, daqueles momentos. Mas eu acho que a família tem que estar aberta para tudo em comunhão, em benefício do lar. Gente, evangelho no lar. Super importante. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Mas qual a importância do evangelho no lar na educação dessas crianças? Gente, o evangelho no lar não é assim, realmente é a luz no lar, né? Na minha experiência, eu vou falar bem da minha experiência no meu lar, né? Nós fazemos o evangelho e tem sido muito rico, né? Porque primeiro, eu compreendo o evangelho no lar não como uma doutrinação, né? Às vezes a gente tem a ideia de que o evangelho no lar, o pai e a mãe vão ler, ou o filho lê, e vai dar um sermão. Isso. Né? Isso aí para mim não é evangelho no lar. Para mim, evangelho no lar é a gente estar naquele momento reunido, a família está podendo ler algum tema ali dentro do evangelho e que cada um pode falar de como se sente diante daquilo. Né? Então, Vitor é muito interessante que ele tem, logicamente, né? A gente foi
começando, ele participando muito pequeno, só que muitas vezes ele queria brincar, então a gente foi deixando que ele pudesse pelo menos vivenciar aquele momento, aquela rotina de família. Até chegar o momento em que ele já podia sentar, né? Porque às vezes não sentam. A sua pequenininha não senta. Agora ele senta, né? Aí já começa a participar, às vezes quer fazer a prece. E os temas são muito importantes, porque ele vai dar a percepção dele. Como é que ele vê? Como é que ele sente? Em que aquilo vai ajudar? Então a gente vai buscando perguntar a ele e nos respondendo também, como é que isso eu faço no meu dia a dia? Quando é, por exemplo, que cai sobre o perdão, como é que eu perdoo? Como é que eu vou dar um conceito de perdão para uma criança? Então, deixando que ele possa dizer da sua própria experiência, né? E aí a gente vai vendo como a gente vai sentindo mesmo a energia, vai sentindo a calma. Uma semana que acontece, às vezes, a gente esquecer por uma coisa ou outra. Aí eu disse, a gente tem até um acordo assim, ó. A gente faz um tema. Então a gente vai nos ver durante essa semana, como é que a gente está vivenciando isso. E se a gente vê que o outro não está conseguindo dizer, lembra do Evangelho? Então que a gente possa nos ajudar com isso. Mãe, lembra do Evangelho? Aí a gente vai lembrar, se é por exemplo a paciência. Então vamos ver como é que a gente está tendo a paciência durante. Se eu estou tendo paciência na escola, se eu estou tendo. Então a criança vai compreendendo. O que é paciência? Será que eu sou uma criança paciente? Quando é que eu não tenho paciência? Ah, mãe, quando eu quero, na hora do recreio, ser o primeiro da fila. Eu não tenho paciência. Não é só paciência, mas eu também não respeito o outro. Então, o Evangelho no lar nos dá a condição de trazer a luz da doutrina para o nosso coração e família. Então, não podemos deixar, e principalmente, compreender que o Evangelho no lar é uma comunhão, não é uma doutrinação. Nós não estamos doutrinando ninguém. Nós estamos trazendo os conceitos da doutrina para o nosso coração e internalizar no seio da família, né? E brindar-nos daquela energia que nos acalma. Com certeza. Eu acredito também nessa, como Mary falou, né? Não é uma doutrinação, né? E também não pode se converter num ritual, né? Em algo mecânico. Isso. Né? Tem que ser algo que seja natural, que a gente se sinta à vontade e que a gente respeite as diferenças entre aquelas pessoas. Dentro do lar vai ter aquelas pessoas que gostam de falar mais, que gostam de expressar sua opinião. Aí tem um filho que não quer falar, mas ele não está ali sentado, não está presente. A gente dá a oportunidade daquele filho participar, mas se ele não quer participar naquele momento falando, mas ele está participando com sua energia, com sua vibração, com sua presença, né? O que eu acho interessante assim, a gente tem o hábito de dividir tarefas, né? Então, uma pega os copinhos com água, a outra faz a leitura preliminar de um livrinho de Emmanuel, de André Luiz, de mensagem, né? Aí a gente faz a prece, faz a leitura do Evangelho e vamos para os comentários. Tem semana que tem muito comentário, tem semana que a gente se satisfez com aquela leitura. E nem mesmo nós, pais, estamos com algo assim para dizer, para acrescentar. E aí a gente se olha e é o momento do respeito, né? Dizer, não, realmente, a leitura já me tocou, eu não tenho nada a acrescentar. O outro diz o mesmo, o outro diz o mesmo. E a gente já está sentindo uma vibração tão boa, né? Então é aquele momento da aceitação, né? E não impor, não, a gente vai ter que comentar, a gente tem que cumprir uma tabela. Não é por aí, né? A importância de manter o Evangelho sempre no mesmo dia da semana, mais ou menos no mesmo horário, é com relação à assistência espiritual que a gente recebe e que a gente sabe que os benfeitores espirituais são muito regrados com relação a isso, né? E para a gente manter uma disciplina, né? Porque se eu digo, hoje eu não vou, deixa para amanhã. Não, amanhã não, a gente faz semana que vem. Não, deixa para lá, já fez esse mês? Não. É interessante que a família vivencie essa disciplina. A religião ela não pode ser relegada a, digamos, um compromisso de tarde e domingo na federação ou em qualquer outra igreja que você frequente. Mas é importante essa disciplina do Evangelho com relação a dia e horário nesse sentido, mas não no ritual em que ele é feito, né? E aí o interessante, como o Mary tinha falado, né? Aos pouquinhos a criança e o adolescente eles vão se envolvendo, né? A minha pequenininha, ela não consegue se sentar, ela não para, mas ela adora ir buscar os copinhos de água, né? E agora a prece tem que ser sempre com ela.
A prece inicial e a prece final, ela participa. Então ela diz assim, mamãe, você diz e eu repito. Ou o contrário, ela diz para eu repetir. Então é a forma como a criança já está participando, se envolvendo naqueles conceitos, né? Integralizando em sua rotina a palavra evangelho, a palavra Jesus, espiritualidade, bons espíritos, espíritos amigos. Ela cresce dentro desse contexto e para ela é tudo muito natural. Então, se de repente nós tivermos contato com a mediunidade em algum momento da vida dela, para ela vai ser natural, porque ela cresceu ouvindo, não é? E às vezes o adolescente, né, aquela coisa, eu participo, mas eu não comento. Mas meu amor, você está aqui presente, você está sendo beneficiado pelas energias. Então é essa questão mesmo digamos assim, do bom senso, da aceitação, né, da tranquilidade, de não impor. Porque imagine, tem como impor o amor? E o evangelho é o amor. Então, se acontecer de numa família que não são todos espíritas, que é comum, né? Nem todo mundo tem a felicidade de ser todo mundo espírita, mas a esposa não é, ou então o marido não é. Convide para participar, mas se negarem, não entenda isso como uma afronta, não entenda isso como uma animosidade, não, é apenas o limite daquela pessoa, né? E querendo respeito, a gente tem que respeitar. Então, mas vocês podem me dar licença para manter o silêncio na casa, para eu poder me concentrar, fazer a leitura em voz alta, para a harmonização do ambiente. Então é uma troca, né? Ainda que aquelas pessoas não se sentem com você, não participem efetivamente, mas elas se beneficiam também pelas vibrações positivas daquele momento, né? Então quem não tem a família inteira espírita, também não desista não do Evangelho no Lar. Eu lembrando, só para dar um exemplo, eu falei disso, isso que você falou é muito importante. Eu conversando com uma senhora, ela disse que ela era espírita e o marido era católico. Então eles faziam assim, uma semana ela lia o Evangelho, na outra semana o Evangelho, o culto no lar tinha a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia. E ela disse assim, os dois e os filhos comungavam, né, no respeito. E é luz. Maravilha. Né? Se a gente for ver o que diz respeito à parte moral, é convergente. Exatamente. Então, é o interessante da história. Com relação à educação dos filhos, se a gente pudesse resumir em uma palavra, o que ainda nos falta para nos tornarmos bons educadores? Posso dizer duas? Eu acredito que seja o amor verdadeiro, né? Porque às vezes a gente diz assim, eu amo os meus filhos, mas acho que esse amor ainda está material, né? É ainda um amor muito carnal. Então eu acredito que seja o amor verdadeiro, aquele amor ensinado por Jesus. O amor e o respeito, né? Respeitando, eu vou compreender o verdadeiro sentido do amor. Quando, né, Deus me perguntar, o que fizestes dos filhos que eu confiei a vós? Quem quer ter sucesso ao responder essa pergunta? O que deve fazer? O que a gente deve buscar para ter o mínimo de sucesso ao responder essa pergunta para Deus? Eu acredito que quando você tem a consciência de que fez o melhor que podia, né? Porque nós não podemos também tirar o foco de que somos também espíritos em aprendizado. Então, nossa atuação não vai conseguir ser perfeita ainda nessa encarnação, né? Então, eu acredito que nesse esforço de manter a serenidade, o respeito, como o Mary vem insistindo, né? É muito importante essa tratativa de que nos compreender todos enquanto espíritos, né? Compreender nossas limitações como pais, mas que essas limitações não ponham barreiras, né? Mas apenas no sentido de que a gente não entre em culpa, né? Mas que a gente possa ter a paz de consciência de que fez o melhor que podia, tanto quanto podia. Eu acho que a gente pode, quando chegarmos nessa assertiva pergunta, né, tão forte pergunta, né, que fizeres daqueles que eu te confiei, né, dos filhos, acho que a gente precisa começar hoje, como tem no Evangelho, no capítulo 6 Perfeitos, né, e a gente analisar todos os dias o que estamos fazendo.
Será que estamos fazendo o suficiente, o necessário, o importante, né, diante? Se a gente se questiona todos os dias sobre isso, com certeza, e pedindo ajuda à espiritualidade, nós vamos ter cada dia mais capacidade de sermos bons educadores, né? Sermos bons pais. E como o próprio Evangelho nos diz que o espírita é aquele que é o esforço que faz para o melhoramento, né? A gente ter consciência disso, que nós precisamos nos esforçar para realmente fazer este melhor. Nosso tempo está acabando, quer dizer, já passamos dele. Mas eu ainda queria fazer 2 perguntas para vocês. Uma é, quando é que esses laços de amor se iniciam? Se a gente pode dizer assim, mais ou menos quando ele começa. E a outra, qual é a responsabilidade que os pais têm sobre os filhos adotivos? Né? Importante as duas. São 2 perguntas que eu acho que a gente não pode deixar de esclarecer nesse momento final. Certo. Bom, quando inicia esses laços, se perde no tempo, né? Porque é muito antes da encarnação, né? E a gente nem pode dizer que é apenas antes desta encarnação. A gente não sabe quantas encarnações para trás nós tivemos já em convivência entre nós, não é? Então seria impossível a gente estabelecer um marco, um momento em que iniciou esses nossos laços, né? Então eu acho que só Deus é capaz de saber, né? O fato é que se a gente puder pensar, aproximar o pensamento para algo mais material, porque a nossa imaginação é material, né? Então a gente pode se apegar na ideia de que foi antes de encarnarmos, né? Nós temos relações passadas, nós não nos encontramos por acaso, né? Mas é importante frisar que nosso laço afetivo não começou com a concepção. Assim como o meu laço afetivo com o companheiro ou com a companheira não começou com esse encontro nessa vida, né? É importante a gente ter essa visão de que os nossos laços são anteriores à matéria. Mas estabelecer exatamente qual é esse momento é praticamente impossível, né? E a responsabilidade dos pais perante os filhos adotivos, a pergunta é se tem alguma diferença, é isso? Não, qual é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade? É exatamente a mesma com o filho consanguíneo. Exatamente a mesma, porque o parentesco ele não é material e nem pode ser visto assim, né? As nossas responsabilidades com a educação, com o amor desses filhos, né? Eles remontam à nossa condição espiritual, os nossos laços afetivos e não os laços consanguíneos, né? Fosse assim, a gente não evoluiria nunca nessa questão do respeito aos direitos dos filhos havidos fora do casamento, né? Da questão da adoção por pessoas estrangeiras, pessoas do mesmo país, adoção por casais homoafetivos, que é uma grande polêmica que existe hoje, né? Mas a gente precisa ter a plena consciência de que os laços que nos unem devem ser afetivos e não materiais. Então a nossa responsabilidade com o filho adotivo é exatamente a mesma da que teríamos com o filho consanguíneo. Com a relação à primeira pergunta, quando começa, né, eu acho que isso já esclareceu, interessante, porque a gente não tem como precisar isso, né? Mas eu gostaria de trazer o ponto para que a gente pudesse olhar para essas relações de agora, né? Então a gente se preocupar em cuidar dessas relações, que a gente não tem data de quando começou, mas que nós precisamos cuidar da melhor forma, para que isso possa se ampliar. Com relação aos filhos adotivos, né? Com certeza não há diferença, porque esse filho não chegou por acaso, né? Houve toda uma convergência mesmo para que esses espíritos se encontrassem, né? Então, esse filho que chegou é um filho. Não está fora do planejamento. Não está fora. É um filho, que não tem objetivo, né? É filho. E precisa ser cuidado. Pronto. É isso aí. Então, gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi bastante enriquecedora essa nossa conversa. Agradecer a todos os amigos de casa que participaram aqui conosco, que assistiram. E convidá-los para domingo que vem, estar novamente conosco, mais um bate-papo nosso ponto a ponto. Então, todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade, grande abraço, excelente semana e até domingo que vem.